A única salvação para aqueles que fogem do monstro da substância é o amor e a música. Você pede uma música nos comentários e eu não só traduzo as letras e gírias, como interpreto a intenção subjetiva do artista. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo e essa semana o randomizador nos traz de volta a One Hot Minute com Deep Kick. E antes de começar, lembrando que quarta-feira tem curto-circuito, carta número 2, já vou atualizar as regras e quem será que eu vou conversar nessa quarta-feira, vai ser bem interessante. Acho que vocês não esperam eu falar tão bem da pessoa que eu vou falar, quem será? E nessa introdução também eu quero falar sobre um comentário que apareceu no vídeo dos Beatles que eu falei, é claro que só podia ser nesse vídeo, mas eu acho interessante porque, primeiro, não vai ser que nem Regis Tadeu, então eu não vou ser ofensivo ou xingar a pessoa, mas ele traz uma conversa que pode ser interessante. Não vou me estender muito, mas eu acho que é interessante a gente poder conversar sobre isso e pode nos trazer alguma coisa para pensar, né? Então o Fernando diz, se você não se conecta com os Beatles, não tenha um canal de música, porque provavelmente você não entende. Aí ele botou entre aspas, é só um conselho, né? E tem um like, pode ser dele ou de algum outro fã de Beatles, né? Então, é interessante a gente ter essa opinião, assim, né? Porque não deixa de ser uma opinião. Em primeiro lugar, né? O que é o entender de música? Um maestro que rege uma orquestra de, sei lá, 40, 50 músicos, ele entende de música? Mas esse maestro não escreveu um Appetite for Destruction ou um Back in Black. Então, o que é entender de música, né? E por sua vez, os caras do AC/DC ou do Guns N' Roses estão interessados em reger uma orquestra? Estão interessados em dar uma aula numa faculdade? Então, como é que a gente mede o que é o entender de música, né? O curioso é que no vídeo dos Beatles, eu tive alguns outros comentários ali também que não foram muito positivos, mas em nenhum momento eu falei que é ruim. Eu falei que eu não conecto com a banda, mas aí tu enxerga essa necessidade das pessoas de serem validadas, né? E eu acho que isso diz muito mais do Fernando e dos fãs de Beatles que vão num vídeo procurar ter uma validação do que necessariamente eu estar certo ou errado, né? E o ato de eu fazer o vídeo já quer dizer que eu estava disposto a tentar entender a banda, por mais que ela não conecte comigo. Então, se eu estivesse num consultório, eu perguntaria pro Fernando assim, por que é tão importante que eu valide o que tu pensa? Por que é tão importante que outras pessoas concordem com aquilo que tu sente, né? Eu entendo que uma conexão com uma banda é algo muito, né, primordial, assim, né? A gente sente nas vísceras, mas, né, o porquê essa rigidez, né, de não tenha um canal porque você não entende, né? O que é o entender, né? Eu tenho bastante experiência na música, mas entender talvez... O que é isso, né? O entender talvez seja subjetivo, né? É preciso se conectar com os Beatles para entender de música? Será que uma experiência com outras bandas não é tão válida? Será que o amor que o Fernando sente pelos Beatles não é o mesmo amor que eu sinto por outras bandas? Então a gente vê que tem, né, principalmente nos Beatles, que é essa banda que ela traz, assim, né, ela faz florescer nas pessoas esse desejo, essa intensidade, né, essa paixão tão extrema, assim. E aí ele diz, né, não tem um canal de música e é só um conselho, né? Eu não vou seguir o conselho do Fernando, porque esse é um canal de música, inglês e psicologia, então tem muito mais pra gente conversar simplesmente do que música. Talvez música seja só um dos meios pelos quais a gente fala das outras coisas, e as outras coisas são os meios pelos quais a gente fala de música, até porque tá tudo interligado. Então eu acho interessante, assim, a gente ter essas ideias absolutas, baseadas totalmente em subjetividade, que validam ou não a pessoa a partir do concordar ou não comigo, né? E também é um sintoma do mundo atual. Mas então, o que vocês acharam, assim? Vocês querem que eu continue debatendo sobre comentários, né? A ideia não é ferir ninguém, não é atacar ninguém, mas simplesmente trazer um ponto de reflexão, assim, porque eu acho que esse absolutismo de ideias, ele não nos faz bem, né? E se tu precisa te apoiar na validação de um estranho na internet para te dizer que ele gosta ou não da tua banda favorita, tem algo que vale a pena ser investigado, né? Recomendo terapia. Então vamos para a música de hoje, que é Deep Kick, do grandioso One Hot Minute. Deep Kick é o chute profundo. E essa música aqui ela é muito interessante porque ela quebra aquela coisa convencional dos Chili Peppers, né? Então aqui a gente não tem verso, refrão, solo, verso, refrão, assim. A gente tem uma música que quase que uma jornada, né, musical. E aí a gente tem aqui naquela introdução que o baixo me lembra alguma música do Aerosmith, talvez Sweet Emotion, porque tem uma cadência, assim. E aí quando entra o riff de guitarra me lembra muito Back in the Saddle, né? Porque tem o... Então, não sei, pra mim me remeteu a Aerosmith, diretamente, né? Tá ali os caras, né? Me remeteu total a Aerosmith, a introdução dessa música. Não sei se foi só pros meus ouvidos, deixa embaixo nos comentários se também sentiu isso. A princípio, né? Essa introdução aí com
com o Flea narrando, né, é sobre eles falando da história deles em Hollywood. E aí as suas vidas de sexo, drogas, rock and roll e violência, né? E então, interessante, assim. Já começa também de um formato diferente, né? Quase que um monólogo no início da música que depois vai tomando outras formas musicais, né? E após a introdução a música também vai se modificando. Então, bem interessante, assim, né? Legal a gente poder ver uma música que quebra com o que a gente já está acostumado e traduz quase toda semana, né? Então ele diz: It started when we were little kids, free spirits, but already tormented by our own hands. Given to us by our parents, we got together and wrote on desks. Olha que interessante. Bem psicológico já, né? E o curioso é que no final da música, o Flea... Eu acho que é ele cantando no final da música, porque não parece o Anthony. Mas alguém tá cantando no final da música. Não é o John, porque o John é afinadíssimo, né? O Anthony dá umas escapadas ali, principalmente no início da banda, mas tem uma voz bem desafinada que eu acho que é o Flea, né? E aí eu pergunto, né? Conseguir perceber se algo está afinado ou desafinado é entender de música? E aí ele diz, né? Tudo começou quando nós éramos pequenas crianças, né? Quando éramos crianças. Espíritos livres, mas... já éramos tormentados pelas nossas próprias mãos. Interessante, né? O espírito que se auto-tormenta. Muito bom. Given to us by our parents. E aqui é muito psicológico, né? Éramos atormentados pelas nossas próprias mãos que foram nos dadas pelos nossos pais. Isso aqui é o trauma sistêmico familiar completo, né? Então aqui ele está narrando nada mais, nada menos do que a herança traumática familiar. Perfeito, assim, tá na letra. E tem tudo a ver com a história dos Chili Peppers, a história do Anthony, a história do pai do Anthony, né? Eu não sei muito sobre a história do Flea, mas provavelmente tem alguma coisa parecida, né? Tu não é o Flea à toa, né? Então... antes de conhecer Chili Peppers, pra mim, a figura do maluco da banda sempre era o Flea, né? Muito mais do que a do Anthony. Então, alguma coisa também deve ter acontecido na história e na jornada dele, né? We got together and wrote on desks and slept in laundry rooms near snowy mountains, and slipped through whatever cracks we could find, minds altered, we didn't falter. Então, nós nos juntamos e escrevemos em mesas, né? Então, aquela clássica rebeldia, né? Me lembra a capa do Schools Out, do Alice Cooper, né? Aquela mesa toda rabiscada, assim. Quem nunca, né? Quem nunca rabiscou numa mesa do colégio? Eu acho que mais de 20 anos que eu saí do colégio, eu posso admitir que eu rabiscava as mesas do colégio sem ter preocupação, né? E rabisquei muito nome de banda em mesa de colégio. E aí ele diz, and slept in laundry rooms near snowy mountains. E aí nós dormimos em... Laundry room é a lavanderia, né? Mas a sala de lavagem, né? A sala onde se lava as roupas, near snowy mountains, né? Perto de montanhas com neve, né? Será que aqui eles já estavam participando do uso da neve da montanha? Será? And slip through whatever cracks we could find, né? E aí a gente aí conseguia, né? O slipped é a ideia de deslizar, né? Se esgueirar por qualquer, né? O crack tem a substância, mas o crack também pode ser um buraco, né? Algo quebrado, um vão, né? Então, o crack é aquilo na parede que está quebrado, que tu pode passar, assim, né? Eu traduziria como buraco, né? E aí ele diz qualquer buraco que nós poderíamos encontrar, né? Então, essa ideia de que eles estavam sempre aí sorrateiros, né? Tentando encontrar alguma coisa. Minds altered, we didn't falter. Então, as mentes alteradas, então provavelmente já era a neve da montanha, we didn't falter, né? O falter é a ideia de tropeçar, quase que um gaguejar, assim, né? Trepidar, pode ser, trepidar melhor, né? Então nós não trepidamos, essa ideia de que mesmo com as mentes alteradas eles ainda conseguiam ser funcionais. We didn't falter in portraying hysterical and tragic characters in a smog-filled universe, né? Então aqui we didn't falter quebra a linha, mas é a mesma frase que continua. Então a gente não faltava, né? A gente não tropeçava, a gente não gaguejava, não trancava, não travava, né? Para poder representar aí histéricos e trágicos personagens num universo cheio de smog, né? E smog é aquela fumaça, aquela sujeira, aquela neblina, aquela coisa que intoxica o ar, né? Então, um ar poluído pode ser, né? Então, um universo poluído pode ser. Interessante, né? E aí aquela ideia de um Chili Peppers mais teatral em cima do palco também, né? We love the dirty city and the journeys away from it. We had not yet been or seen our friends' selves. Vamos lá, né? Então nós amamos essa cidade suja e as jornadas para longe dela. We had not yet been or seen our friends. Então nós ainda não tínhamos sido ou visto os nossos amigos selves, né? Nós mesmos. Interessante, meio
confusa essa frase, né? Nós não fomos e não enxergamos os nossos amigos ou nós mesmos, né? Porque o self é eu, né? Nós. Chase tails around and round in downward spirals, leaving trail of irretrievable vital life juice behind. Então, nós caçávamos rabos, né? Mas rabos de saia. Round and round, né? Então, ao redor e ao redor, ou seja, por todos os lugares eles caçavam rabos de saia in downward spirals, né? Em espirais que desciam, né? Downward spirals, espirais decadentes, né? Faziam tudo por um rabo de saia. Leaving trail of irretrievable vital life juice behind, né? Deixando aí um rastro daquilo que não consegue ser buscado, né? Aquilo que não tem volta, né? Irretrievable, né? Retrieve é a ideia de buscar, irretrievable é aquilo que não tem mais como alcançar, como retornar, né? Irretornável, inalcançável, pode ser, né? Mas seria imbuscável, aquilo que não volta. E aí ele diz vital life juice behind, né? Então, deixaram aí esse rastro, né, do suco vital da vida para trás. Então, viveram bem, gastaram bem a sua juventude. Still the brothers, blood comrades, partner, family, cousin was impenetrable, and we lived inside it, laughing with no clothes. E então, mesmo assim, ainda, né, still, os irmãos, os camaradas de sangue, né, blood brothers, né, ou os como é que é? Band of Brothers, né? Aquele que derrama o sangue ao meu lado será chamado de irmão. Já falei essa frase várias vezes no canal, mas tá aqui de novo, né? Blood Comrades me remete totalmente a isso. Partner, né? O companheiro, o parceiro. Family, família. Cousin, o primo, was impenetrable. Eles eram impenetráveis. And we lived inside it laughing with no clothes. E nós vivíamos dentro disso, rindo sem roupa. Não sei qual é essa relação que acontecia aqui, né? Mas talvez até uma coisa de fusão, né? Eles estavam todos muito colados que os seus papéis eram não definidos, né? Então tu não sabia se eles eram irmãos, se eles eram companheiros, se eles eram família, se eles eram primos, né? Então essa ideia de que as linhas elas se cruzavam de uma forma que não tinha como saber o papel de cada um, né? Às vezes isso pode ser muito bom porque mostra que eles eram muito íntimos, mas ao mesmo tempo isso pode trazer complicações porque tu não tem os papéis definidos na banda e provavelmente deve ser difícil de organizar essa bagunça, né? And everything experimental until death was upon us in our face mortality. Aqui eu acho que ele deve estar falando do Hilo, né? E tudo era experimental até que a morte chegou, né? Estava sobre nós, no nosso rosto, e no nosso rosto estava a mortalidade. Poético, muito bom. Será que foi o Flea que escreveu essa parte ou ele só está lendo o que o Anthony escreveu? And lots of things seemed futile then, but love and music ensaved us and did, while the giant grey monster grew more poison and volatile around us. Olha só, interessante assim, né? Tá bem poético, né? Mas vamos lá. E enquanto um monte de coisas pareciam ser fúteis, né? Futile é fúteis, então o nosso amor e a música pode nos salvar. Concordo totalmente. And did, e nos salvou, né? Save us and did. Eu não sei porque onde eu peguei essa letra aqui, ela tá quebrando a linha bem no meio da... Onde não deveria quebrar a linha, né? Aí fica... Parece que a frase está incompleta. Enfim, coisas de bastidores que nos atrapalham. Save us and did, while the giant grey monster grew more poison and volatile around us. Né? Então, a música e o amor podem nos salvar e nos salvou, enquanto o gigante monstro cinza cresceu mais poison, né? Poison é aquela pessoa que não foi contaminada, né? Ele foi envenenado, né? Envenenado e volátil ao nosso redor, né? E o Anthony diz que o gigante monstro cinza que cresce é a sua adição às substâncias, né? Então essa vontade de usar mais e mais. Jaws clamping down and spewing ugly shit around, nothing is the same, so we keep moving, né? Então o Jaws, né? Tem aquele filme lá do tubarão, né? Mas o Jaws é a mandíbula, né? A mandíbula clamping, que é o clamping, a ideia de fechar, né? Mas fechar de uma forma brusca, assim, né? Que nem aquelas armadilhas os bear traps, né? A armadilha de urso, aquele movimento brusco dela fechar rapidamente é o clamp, né? Que é a ideia de travar, fechar, né? Ou até morder, né? O clamp pode ser uma... né? Lá longe, né? Aquela tradução adjacente, assim, né? Clamp pode ser morder, mas, né? Não, se o teu professor de inglês perguntar o que é clamp, não diz que o Eduardo falou que é morder. Clamping down and spewing ugly shit around, né? Então, clamping down, né? Pode ser, então, aí, fechando. Mas, por que eu falei morder? Aqui já faz sentido também, né? And spewing ugly shit around, né? Então, o spewing é a ideia de cuspir, né? Então, ele mastiga, clamping, né? Mastigar, pode ser também. Mastiga e depois gospe
ugly shit around, né? Coisas ruins e feias por todos os lugares. Nothing is the same, so we keep moving, né? Nada é o mesmo, né? Nada se mantém igual e a gente se mantém em movimento. Muito bom, muito boa essa poesia, muito bom sentido, né? Apesar das dificuldades ali com substâncias e essa vida caótica que eles viviam, né? Tu dar a mensagem positiva de se manter em movimento é muito boa. E aí eles dizem, oh shit, né? Então eles falam bem clássico, assim. Esse oh shit já apareceu em vários outros lugares. O jeito que eles falam, eu tenho na cabeça que isso já foi feito em algum outro lugar ou já foi usado em algum outro lugar. E aí ele diz, went off and got some haircuts, looking wild and got all drugged up. Então, básico Chili Peppers, né? Foram lá cortar o cabelo. Aqui, segundo essa história, na letra dessa música, eles botaram ali uns moicanos, né? Então, que na época era uma afronta à sociedade, as pessoas tinham até medo de pessoas que usavam moicano, né? O quanto o mundo mudou, né? Hoje em dia, se tu botar um moicano, ninguém não faz diferença nenhuma, né? Então, é interessante. Looking wild and got all drugged up, né? Então, parecendo selvagens, né, com o aspecto, né, com a imagem selvagem, and got all drugged up. E aí eles se drogaram bastante. Hopped a train into the night, got a ride with a transvestite. Two boys in San Francisco, blast off in a bar to bathroom. Vamos lá, né, porque aqui tem uma história bem interessante. Então, eles entraram no trem, né, mas eles hopped the train, né, eles pularam no trem. A ideia é de que eles não tinham passagem, né, então eles se esconderam no trem. E aí foram pela noite. Mas, aparentemente, eles estavam usando substância aí no banheiro do trem e aí foram pegos e mandados para uma prisão. Então, quando eles foram liberados ali, acho que eles não chegaram a ser presos, mas provavelmente alguma multa, alguma coisa assim, eles pegaram carona, né, de Los Angeles até São Francisco. E aí quem deu carona para eles foi uma mulher chamada Dawn. Mas o segredo aqui da história, né, é que o transvestite era uma crossdresser, ali um travesti. E aí eles dizem que no meio da viagem ela parou o carro, se escondeu atrás de uns arbustos e quando ela voltou era o Dom. E aí já estava com roupas masculinas. E aí o Flea disse que era alguém que se vestia de mulher ali durante a noite e depois voltava para casa e era um homem, né? Então voltava para sua família, assim. Então aqui a lição para nós, né? Sem julgamentos, as pessoas fazem o que elas querem, mas é a ideia de manter segredos, né? O segredo ele não faz bem para ninguém. Então essa ideia de ter um segredo da tua família, por mais dolorido que seja, provavelmente já está torturando essa pessoa, né? Claro que essa letra é de 1995, então essa história já tem alguns anos, não se sabe que fim levou a Dawn, que, né, Dawn de noite e Dawn de dia, mas esse exemplo é o que nos traz que segredos não fazem bem. Então, ter uma vida dupla, né, esconder da tua família, provavelmente se tu tem que te esconder num arbusto para trocar de roupa e, né, esconder o teu gosto. Claro que em 95 o mundo era completamente diferente, mas segredos não fazem bem. Essa é a lição que a gente pode tirar dessa parte da música, né? E mais uma história pro Anthony arrecadar no seu livro gigante de histórias inusitadas, né? Two boys in San Francisco blast off in a BART bathroom, né? Então, BART é Bay Area Rapid Transit, então, que é um sistema ali de metrô de São Francisco, né? Não, é um rail system, então eu não sei se rail pode ser overground ou underground, né? Então pode ter tipo bonde, né? Bonde também é rail, né? Então talvez não seja só metrô. Mas aí ele está dizendo que blasted off, né? Blasted off é a ideia de que, né, quando a pessoa fica high, ela se eleva. Para tu se elevar, tu precisa disparar o foguete. Então, para disparar o foguete, a gíria é blast off, né? Então, é quase que um lançamento, né? Lançar o foguete é o blast off, né? Então eles estavam aí no banheiro do... Essa história é muito de usar substância no banheiro, né? Usaram no trem, foram expulsos, depois chegaram em São Francisco, foram pro banheiro do trem, metrô, o que seja. Those coppers woke us up, motherfuckers woke us up. Então, né? Copper é uma gíria para policial. Então esses policiais nos acordaram, motherfuckers, né? Filhos da mãe, nos acordaram. Então a ideia aqui dessa história é que depois de terem usado muita substância, eles dormiram na frente da casa de alguém e aí eles foram acordados de manhã pela polícia, né? Então os caras tinham uma vida bem punk rock, né? Então aqui era o início da carreira da banda, foi bem vivendo a vida underground, assim, né? Two young brothers on a hovercraft, telepathic love and belly laughs. Então, dois irmãos jovens no hovercraft, né? Hovercraft é aquele barco, né, que tem uma coisa inflável assim embaixo e tem um ventilador atrás, assim. Então, né, tem vários tipos de hovercraft, né, mas esse é o mais comum. Telepathic love and belly laughs, né? E o hovercraft ele é muito usado no sul dos Estados Unidos, naquelas partes ali meio Flórida, né, Jacksonville, esses lugares assim que tem banhado, né? Então é uma camada ali mais rasa de água e aí eles pegam e usam os hovercrafts para pescar ou para atravessar, assim. Então tem bastante
Lugares com água calma, assim, né? Eles usam hovercraft porque a superfície é lisinha, assim, e eles usam bastante para se locomover. Até porque é uma mistura de banhado com mato, né? Então também é difícil de se locomover de outras formas. Então eles cruzam muito rios e vão pescar de hovercraft. Bem imagem caipira americano, assim, né? Telepathic love and belly laughs. Então, amor telepático e risadas de barriga, né? Ou seja, aquela risada que tu ri muito, né? Storm the stage of Universal, Slim Shine Talk Boy Go Subversal. Papas proud and so he sent us, pounding hearts full and relentless. Interessante. Storm the stage of Universal, né? Então nós aí arrebentamos, né? Invadimos. Storm pode ser invadir, né? Storm é tempestade, mas também pode ser a ideia de invadir o palco da Universal, né? Se ele tá falando de Hollywood, pode ser o Universal Studios, né? Onde eles gravam os filmes. Slim Shine Talk Boy Go Subversal. Então o garoto que fala, e o Slim é magro, o Shine é o que brilha, né? Então o brilhoso garoto magro que fala muito, go subversal, né? Ele vai subverter, né? Então será o Hillel, que se não me engano diziam que ele era tímido, né? Mas no palco ele se soltava, então pode ser, né? O garoto que brilha, né? E subverte a ideia do introvertido, talvez, pode ser, é o que me remete a essa parte. Papa's proud and so he sent us, pounding hearts full and relentless. O papai está orgulhoso e ele nos enviou para bater corações cheios e relentless, né? Relentless é aquela coisa que não dá trégua, né? O relent é se entregar, relentless é aquele que não se entrega, que não dá trégua, né? Aquela pessoa que continua, que tem muita energia, né? Two boys in London, England, climbing out of hostel windows, wearing gear so out, but in thought, come on kid and do the no-no. Não faço a menor ideia do que ele está falando aqui, mas né? Dois garotos em Londres, na Inglaterra, subindo aí janelas de hostels, né? Então aqui provavelmente as acomodações que eles estavam, né? Fazendo travessuras, né? Pulando janelas, clássico Chili Peppers, clássico jovens, né? Wearing gear so out, but in though, come on kid and do the no-no, né? Então vestindo algumas roupas, né? O gear é uma gíria para roupas, assim, né? Mas aquelas roupas mais descoladas, na moda, de marca, né? Então o gear é aquela ideia de tu estar totalmente vestido de coisas ali que chamam atenção, né? Mas aí pode chamar atenção por ser muito diferenciado, pode se chamar atenção por ser muito caro, pode se chamar atenção por ter um design muito diferenciado também. Então o gear é essa ideia do kit, né? Então chamam kit, gear, né? Essa coisa de tu te vestir de uma forma diferenciada. Gear so out, but in though. Come on, kid, não, né? So out, então essa é a ideia, né? O so out é a ideia que nem tem aquela gíria do far out, né? Aquilo que é descolado, aquilo que é fora do comum, né? But in though, mas aí, né? Talvez, através. Não é through, né? É though, né? O though é a ideia do então, né? But in though, so out, but in though, come on, kid, and do the no. A roupa é descolada, para fora, né? But in though, mas então para dentro, come on, kid, and do the no. Então vem aqui, rapaz, garoto, e faça o não, né? Não é provavelmente alguma coisa proibida, né? Então, interessante assim. Talvez eles chamavam a atenção com as suas roupas, e aí eles estavam ali querendo ultrapassar as barreiras da moralidade, as barreiras do que era proibido, né? E aí ele diz, né? Vamos lá e vamos fazer aquilo que não pode. E aí no verso 13 ele diz: We went to Fairfax High School, jumped off buildings into their pools, we'd sit down, grease at canters, run like hell cause they can catch us. Então vamos lá. Nós fomos para a High School, né, de Fairfax. E aqui a curiosidade é que o Anthony se graduou com honra, o que a gente nunca esperaria do Anthony, né? Jumped off buildings into their pools. E aí a princípio ali, eles pulavam dos prédios dentro das piscinas, né? Então eles pulavam dos prédios para as piscinas e a princípio o Anthony quebrou as costas fazendo isso, né? Então, juventude completamente louca, né? Aquele impulso de morte da juventude, né? De desafiar as coisas. We'd sit down, grease at canters, run like hell cause they can catch us. Então, olha só, nós nos sentamos e grease at canters. Aqui é difícilzinho de entender porque do jeito que está escrito a letra, tem uma letra maiúscula no canters. Então, já nos faz entender alguma outra coisa. Grease é a graxa, né? Que é o nome daquele filme clássico, que também o nome do filme vem da ideia de passar aquela pomada no cabelo para ficar com um topete meio Elvis, anos 50, né? Então, só que aqui o canter, a palavra canter é o trote do cavalo, né? Então o cavalo canter. Mas canters com C maiúsculo me dá a ideia de ser um lugar. Que lugar é esse? Não sei. Então eu imagino que ele está dizendo assim, grease at canters seria
assistimos o filme Grease no Cantor's, que provavelmente é um cinema. É daqui que eu tiro essa tradução, né? O pessoal que sabe mais ali da história dos Chili Peppers pode deixar embaixo nos comentários, mas na letra da música tá com letra maiúscula a palavra, né? Então o Cantor's com letra maiúscula, imagino que seja algum lugar, né? Run like hell, cause they can catch us, né? Então nós corremos que nem o inferno, porque eles não podem nos alcançar, então provavelmente eles... Talvez seja um drive-in. Será que o Cantor's não era um drive-in? Porque aí pode ser que eles foram assistir o filme de graça, né? Pulando paredes e escalando muros, que nem eles comentaram no resto da letra. E talvez quando foram descobertos, né? Porque toda a temática dessa letra é fazer coisas que não pode e ser caçado, né? Ser proibido. Então... E pagar as consequências das suas escolhas, né? Mas então, provavelmente eles ali foram assistir um filme e não pagaram pelo ingresso, ou foram querer entrar num drive-in sem pagar, e aí ele diz, né, nós corremos porque eles não podem nos pegar. Two boys in LA proper, né? Então, 2 garotos em LA, né? Proper, né? O proper é tem o Proper 12 do Conor McGregor, né? Que já saiu também dos holofotes, né? Então a referência já tá antiga, mas o proper é aquilo que é verdadeiro, né? Aquela coisa que é certa, é justa, né? LA proper é a LA de verdade, a LA verdadeira, a LA que não tem substituto, né? Então, stealing anything that we could, got to sneak into the Starwood, got to peek into the deep good, né? Então, estamos roubando tudo aquilo que nós poderíamos, got to sneak into the Starwood. Então, aí nós nos infiltramos no Starwood, né? Starwood aí era um bar popular, né? Uma casa noturna que era popular na Califórnia entre 73 e 81. Olha só. E várias bandas tocaram no Starwood. Van Halen, The Germs, né, a banda do Pat Smear, lá do Foo Fighters, The Go-Go's, The Knack, Wasp. Wasp tocou, então que lugar eclético, né? Tu tem de bandas punk até Wasp. Quiet Riot, Dokken e Runaways. Olha só que interessante, né? Então, Starwood, será que não tem algum documentário? Porque bastante pessoas, né? De Van Halen a Dokken, né? Então, bastante pessoas tocaram no Starwood. E aí os Chili Peppers se infiltraram lá. Got to peek into the deep good, né? Então eles conseguiram aí dar o peek é a ideia de espiar, né? Então conseguiram espiar alguma coisa boa e profunda. Com certeza, né? Imagina quantos artistas não tocaram lá nesse clube. Não conhecia. I remember 10 years ago in Hollywood we did some good and we did some real bad stuff, né? Então eu me lembro, 10 anos atrás em Hollywood nós fizemos algumas coisas boas e fizemos algumas coisas muito ruins, né? Que bom que eles conseguem admitir, né? E ele diz, but the butthole surfer said it's better to regret something you did than something you didn't do. Yeah, we were young and we were looking for the deep kick. Yeah, see him come, see him go, and I feel I'm getting close to you. Interessante, mas vamos lá. Os Butthole Surfers, aquela banda, disseram que é melhor se arrepender de algo que você fez do que aquilo que você não fez. Sim e não. Sim e não, né? Acho que às vezes, né, os caras causaram muitos problemas, né? Tem algumas coisas aí na história dos Chili Peppers que são bem delicadas, né? Que ainda não vieram à tona porque as pessoas não se importam com bandas de funk, soul, rock, ou seja, qual é a definição categórica da musicalidade dos Chili Peppers, mas tem muita coisa no passado ali que os caras, né, poderiam sofrer aí consequências muito fortes, né? Então, assim... Vamos cuidar com essas frases muito poéticas, assim, não se arrependa de nada. Cara, né, os Chili Peppers não foram os caras tão bonzinhos assim, tão legais assim, então tem um passadinho meio estranho, assim. Então, né, é bom não se arrepender? Mas também é bom ser correto. É bom tu saber o limite. É bom tu entender que claro, tá pronta, né? Fez coisa, né? Ninguém é santo, cara, tá? Não é esse lado. Não é ser santificado. Mas ao mesmo tempo, né? Tem umas coisinhas meio pesadas na história dos Chili Peppers que poderiam ser evitadas, né? Yeah, we were young and we were looking for the deep kick. Então aqui a gente fala do nome da música, né? Nós éramos jovens e estávamos procurando por aquele chute profundo, né? Mas o kick, né? Nesse caso aqui, é aquele kick de fazer com que as coisas iniciem, né? É o kick quase do kickstart. É aquele kick que é o que eu comento ali quando o cara descobre uma banda que ele ama, e para muitas pessoas é o Chili Peppers, né? É aquela ideia de que aquela coisa quando bate em ti, ela bate tão forte que ela é inevitável, né? Ela é profunda, né? Então, é um chute profundo. Ele bate tão forte que ele te move, te mexe, te impulsiona de uma maneira diferenciada, que dificilmente se repete na vida, né? Yeah, I see him come and I see him go and I feel I'm getting close to you. Então, eu vejo eles virem, eu vejo eles irem e eu sinto que estou me
aproximando de você, né? O Anthony sempre com uma diquinha, assim, né? Talvez se aproximando dos amigos, talvez se aproximando de alguma futura opção romântica, mas essa letra, bem longa, já se estendemos demais o vídeo. Como sempre, a gente pode continuar essa conversa nos comentários. Meu nome é Eduardo, eu sou Software from English e quem sabe inglês tira suas próprias conclusões.